Humildade e paciência. Tratar-se com verdade e misericórdia. Caro irmão, cara irmã, humildade e paciência caminham juntas. Sem ela, a vida espiritual vira peso. Uma carga que carregamos com os ombros tensos, como se tudo dependesse de nós. São Francisco de Sales nos convida a olhar para essas duas virtudes não como ideias distantes, mas como um chão cotidiano de devoção. Hoje, neste podcast, vamos conversar sobre como tratar a si mesmo com verdade, que é a humildade, e com misericórdia, que é a paciência. E talvez descobrir que Deus não espera a nossa perfeição, mas nossa constância. Parafraseando os ensinamentos de São Francisco de Sales, o autor da Filoteia nos lembra que algo que parece óbvio, mas tantas vezes esquecemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O óbvio não é tão óbvio mais. Deus nos educa por etapas. Ninguém aprende a ler no primeiro dia de aula. Ninguém corre antes de engatinhar. Na vida espiritual é igual. E talvez sejamos os únicos alunos que se cobram a matéria do último ano, estando ainda no primeiro período de aula. A humildade, para São Francisco de Sales, não é se desprezar. Não é dizer não sirvo para nada como quem faz uma falsa modesta. Humildade é viver na verdade. É olhar para si e reconhecer, sou capaz disso, mas não daquilo. Acerto aqui, mas erro ali. Deus me deu esses dons, mas também tenho essas limitações. Caros irmãos, a humildade é libertadora porque nos tira do palco da autoexigência e nos coloca nos braços de um Pai que conhece o nosso barro. Já a paciência consigo mesmo, essa é talvez a virtude mais difícil. É mais fácil ter paciência com os outros do que com a nossa própria lentidão. São Francisco de Sales insiste: Deus não tem pressa, Ele é paciente conosco. Porque não seríamos pacientes conosco mesmo. Por quê? Irmãos, vejamos essas duas virtudes: humildade e paciência. Humildade, verdade, mas descanso em Deus. Humildade não é uma virtude que nos encolhe. É uma que nos assenta no chão real da vida. Quando somos humildes, paramos de representar. Não precisamos mais provar nada para ninguém e nem mesmo para nós mesmos. E isso gera um descanso profundo, uma paz, uma serenidade. O descanso de saber que não somos deuses, que não precisamos carregar o mundo nas costas, que há um que sustenta tudo. E a paciência? Perseverança sem desespero. Paciência não é conformismo. É a arte de continuar sem se desesperar. É saber que a santidade não é um sprint, é uma maratona. E maratonista não olha para os outros corredores. Ele precisa olhar para a própria respiração, para o próprio passo. Paciência é isso. É dar o próximo passo, mesmo que pequeno, mesmo que devagar. Mesmo que devagar. São Francisco de Sales nos dá algumas dicas. Não se perturbe com as tuas imperfeições. Levanta-te cada vez que cais e recomeça em paz. Deus prefere um coração humilde que cai e se levanta a um coração orgulhoso que não cai, porque não ousa andar. Porém,
Não podemos nos enganar. Existe um inimigo que tenta atrapalhar nossa vida e a nossa realização: a comparação. O grande ladrão da paz espiritual é a comparação. E ela vem em 3 formas. Comparação com os outros. Fulano reza melhor, é mais santo, faz mais obras. Mas você não sabe a batalha que o outro enfrenta. Cada um tem a sua medida. Comparação, segundo, comparação com o ideal. Eu deveria ser melhor do que sou. Esse ideal muitas vezes não é de Deus. É uma imagem que criamos de nós mesmos. E terceiro, comparação com o passado. Antes eu era mais fervoroso, mais dedicado, melhor. O passado já foi levado pela misericórdia de Deus. O que importa é o hoje. É aqui no agora que nós fazemos a nossa história. Como Deus trabalha? Deus trabalha semeando no tempo, com pequenas coisas, na fidelidade. Ele planta semente. Uma semente demora a germinar. Enquanto está debaixo da terra, ninguém vê seu crescimento. É a mesma coisa na vida espiritual. O que parece estagnação é muitas vezes o tempo da raiz se firmar. Deus valoriza mais as pequenas fidelidades de cada dia do que os grandes gestos isolados e estancos que fazemos só de vez em quando. Queria lhe propor uma prática para a semana. Um hábito mínimo. Escolha um hábito espiritual que você já faz ou quer começar. E comprometa-se a fazê-lo por apenas 2 ou 5 minutos por dia, durante 7 dias. Pode ser 2 minutos de silêncio ao acordar, ler um parágrafo da Filoteia todos os dias, uma oração curta antes de dormir. O segredo é a constância, não a intensidade. O hábito mínimo vence a resistência. Gratidão diária antes de dormir. Anote ou apenas lembre 3 motivos de gratidão pelo dia. Não precisa ser nada grandioso. Gratidão por um café quente que você tomou, uma conversa boa que você teve, um momento de silêncio que você fez. A gratidão treina o coração a ver a presença de Deus nas pequenas coisas. A presença de Deus nas pequenas coisas. E assim, se deixe questionar: o que mais me pesa hoje? O perfeccionismo, a comparação ou o desânimo por não ver resultados rápidos em minha vida? Rezemos. Senhor, dá-me humildade sem tristeza e paciência sem passividade. Que eu não confunda conhecer meus limites com desistir de crescer. Que eu não confunda esperar em Ti com cruzar os braços. Ensina-me a recomeçar, não com culpa, mas com confiança, pois Tu és o Deus que não se cansa de refazer seus filhos. Não se cansa de me amar. Amém. Caro irmão, cara irmã, queria pedir a você para dar um like ali, para convidar mais pessoas a nos seguir. O quanto isso poderá ajudar as pessoas. E dentro desta realidade da internet, quanto mais like você der, mais acesso outras pessoas poderão ter. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.